Olá, galerinha do segundo ano. Hoje nós vamos trabalhar filosofia. E o nosso conteúdo será o diálogo. Então, desde o início do capítulo, nós vimos trabalhando o diálogo, e trabalhamos a importância de dialogar. Por que é importante que exista um diálogo? Porque através do diálogo nós conseguimos ampliar nossa visão, nós conseguimos aprender a ouvir e a respeitar com atenção os diferentes pontos de vista de outras pessoas. Vimos também que é importante ouvir e respeitar. Essa foi a palavra-chave que nós já trabalhamos em filosofia na palavra diálogo, certo? Então, só relembrando algumas coisinhas que a gente estudou. Monólogo, conversa, debate e diálogo. Monólogo, quando você fala sozinho. Você está em um grupo de colegas, mas só você fala. Então, é um monólogo. Ou quando você está sozinho dentro de casa conversando, sem ter ninguém, com as paredes, vamos dizer assim. Isto é um monólogo. Uma conversa é quando cada pessoa que está falando está interessada em impressionar a outra. Ou seja, tem várias pessoas conversando, mas cada uma querendo dar sua opinião e impressionar a outra. O debate é parecido com a conversa, só que no debate a sua opinião é melhor do que todas. Você está sempre buscando ser e convencer o outro que a sua opinião é a melhor. O diálogo. O que é o diálogo? Acabamos de falar. É uma fala recíproca. Eu falo, meu colega fala, o outro colega fala e todos nós aprendemos com a opinião de cada um, respeitando a opinião do outro, escutando o que o outro tem para falar com atenção. Hoje, para começar a nossa aula, nós vamos começar o diálogo com algumas perguntas. Como você costuma começar um diálogo? Como é que você costuma? Você chega no grupo na escola, no grupo de colegas, e já começa a falar? Ou você chega e cumprimenta os seus colegas, bom dia, boa tarde, como tá? Chegou que horas? Ou você já chega falando do nada algo que ninguém nem sabe o que você está querendo falar? Diálogos precisam ter começo, meio e fim? Sim. Começo, para poder entendermos o que você está querendo conversar. Meio, por quê? Porque se você começou, você tem que terminar. Então, nesse meio termo, a gente tem que entender o que está acontecendo. E o fim, quando você encerra a sua conversa e dá oportunidade para o outro falar. Então, o diálogo precisa ter começo, meio e fim. Para dialogar, é importante ouvir com toda certeza. Eu tenho que ouvir o que o outro tem para me dizer. Lembra que nós falamos que o diálogo é uma conversa onde todos falam, só que cada um, na sua vez, respeitando a opinião do outro? Se cada um fala na sua vez, então é importante ouvir. Já pensou quando você está num grupo de colegas, você está dando a sua opinião, estão todos prestando atenção. E quando for o colega falar, você não quer saber. Isso é legal? Não, né? É legal quando você está falando e ninguém está prestando atenção? Também não é. Então, é importante ouvir durante um diálogo. Para dialogar, é importante falar? Sim.
Mas eu vou com outra perguntinha que não está aí. O diálogo só existe porque tem a fala, porque sai um som da nossa boca? Ou as pessoas podem se comunicar sem falar? Imagine quando pessoas que são surdas e mudas estão conversando, porque eles conseguem conversar. Então, sai o som da boca deles? Não. Sai uma palavra formada da boca deles? Não. Como é que eles se comunicam? Como é que eles dialogam? Através de gestos. Gestos, expressões faciais, movimentos do corpo. Outra perguntinha. É possível dialogar em Libras? Mas o que é Libras? Vamos ver daqui a pouco. E por último, é possível existir uma família sem diálogo? Eu acredito que não. Por quê? Para que exista uma família, tem que existir um diálogo, uma conversa. Já imaginou? Você chega em casa da escola e ninguém conversa com você? Sempre vai existir alguém dentro da sua casa que vai estar conversando, vai contar como foi o dia, a mamãe vai perguntar como foi a escola, o papai vai chegar do trabalho e vai começar a contar como foi o trabalho dele, se encontrou um amigo na rua, se o carro quebrou. Então, tudo isso é o quê? Um diálogo. Tem que existir um diálogo na família. Então, não vamos pensar uma família sem diálogo. A família, sim, tem que existir um diálogo. Lembra que eu perguntei o que são Libras? Então, Libras significa Língua Brasileira de Sinais. É a língua de sinais e gestos utilizada pela maioria dos surdos brasileiros. Os sinais vêm da combinação de configurações de mão, movimentos e de pontos de articulação, além de expressões faciais e corporais. Então, eu posso me comunicar sem sair nenhum som da minha boca, só através do movimento da mão, do corpo e das expressões que existem no meu rosto, as expressões faciais. Aqui embaixo nós temos aqui a palavra Libras escrita e em cima nós temos os gestos formando a palavra Libras, o movimento das mãos. Então eu tenho L, I, B, R, A, S. Vamos prestar atenção agora no videozinho que nós vamos assistir, porque lá vocês vão aprender o alfabeto em Libras. E depois, quem sabe, cada um aí na sua casa vai brincar com o papai e com a mamãe, fazendo o seu nome através dos sinais de Libra. Certo? Presta bem atenção agora, tá?
Então, aprenderam aí um pouquinho sobre Libras, o alfabeto? Dando continuidade, vamos trabalhar um pouquinho as linhas do pensamento do diálogo. Você percebeu que existem várias coisas sobre as quais é importante pensar quando estamos falando de diálogo? O assunto é longo e existe bastante reflexão de cada um, não é mesmo? Nessa última roda de filosofia, você percebeu várias coisas que são sua responsabilidade para ter um bom diálogo com as pessoas. Então, chegou a hora de você avaliar o quanto você envolveu e participou dessa conversa e o quanto aprendeu sobre diálogo. Você viu aí? Será que agora, quando estiver num grupo de colegas, você vai esperar o colega falar para poder dar sua opinião? Será que agora você viu que é importante respeitar a opinião do outro e não ficar chateado nem com raiva do coleguinha só porque ele não concorda com você? Isso é muito importante, tá? Então, reflete aí, pensa direitinho.